tava meio sumido, né? Eu tô falando aí do Monark, que voltou a falar absurdos para o Arthur Petri. Quem vai mostrar isso pra gente, mesmo que a gente não queira ver, é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Mesmo que a gente não queira ver, contra a vontade, vamos ver Monark no Petri. Olha, Falando de pensa, cultura woke, cultura woke. podia ser pior, né, gente? Podia ser a esquerda com esperanças meio infundadas de que o debate vai alavancar o engajamento deles. Não, pelo menos a gente faz isso aqui dentro da nossa casa, vocês estão no nosso canal e eventualmente vai aparecer aí uns defensor de Monark no chat, ou gente que acha Sempre que tem. demissão do Jovem Nerd não é notícia. E essa daí eu fiquei de cara com essa questão toda. Mas basicamente, Sofia, não tem muita história aqui. O Coca, que é o editor de vídeos do Monark, e o Monark participaram de uma entrevista ali com o Arthur Petri, que é outro cara identificado com a extrema-direita. E o Arthur Petri, por linhas tortas, falou uma coisa que é real. Ele critica muito a esquerda no passado, e nós estávamos certos no passado, que a gente falava, fulano de tal é fascista. Ele falou, pô, os caras chamavam todo mundo de fascista e o Bolsonaro foi lá e ganhou a eleição. E ele tá dizendo, essencialmente, que a extrema-direita tá chamando tudo de woke, e eles vão perder por conta disso. E aí o debate se dá em torno disso, porque o Petri diz, e aí eu vou trazer o corte do Luigi, que pelo menos a gente ri um pouco junto com o Luigi, porque não fica só os caras falando besteira sozinho. Vamos ver juntos aqui. É bom, isso é debate, entendeu? O resto é performance. Ai, quem ganhou o debate? Gustavo Machado ou o... Não, quem ganhou o debate? O Elias Jabor, sabe? Isso aqui é debate. É pra ir, entendeu? Tempos mais simples, cara. Tempos mais simples. De pedir político, porque você tá traumatizado com a briga política. Que briga Você tá política, traumatizado cara? com a briga política. Eu tô traumatizado com a briga política. Tu acabou de falar que a Traumatizado, pô. nossa mente pra você Tá se traumatizado, cara. E eu Olha tô sua reação. traumatizado com a briga política. Você tá traumatizado. E Você diagnosticou. está gritando que as elites mentem pra você e que isso é muito sério, Sério. e que todo mundo tem que pensar sobre isso e quem não pensar é gado. E eu estou traumatizado? Não, eu tô falando sobre a realidade. Você falou sobre o comunismo e eu tava explicando a minha visão sobre elite, Eu não cara. tenho É visão uma nenhuma. conversa, eu te fiz cara. Perguntas. Petri, quando as Exato. pessoas conversam, elas Exato. falam o que elas pensam. Exatamente, eu estou falando o que eu penso, eu não estou nem Eu tô aí. falando o que eu penso, cara. E tu fala que quem não acredita ou que não leva a sério, Eu que acho não que é gado, eu acho que você é um puta gado. E aí, pronto, Então acabou. nós demos E aí? a Não volta posso no achar que é argumento, gado agora? chegamos no ponto inicial. Vocês têm uma cartilha e quem não acha esses assuntos tão importantes ou não concorda ou discorda, só pode ser gado. Não pode ser uma pessoa que tem uma outra vivência e pensa outras coisas. Nós demos E ele tá certo nisso aqui. Calma um pouco, calma que vai piorar. a volta e chegamos no meu ponto de novo. Tá bom, beleza. Eu admito, você é gado, beleza. Que esse é exatamente o meu ponto. Ai, Mas bem, não tem, você pode ser meu amigo mesmo sendo gado, cara. E você pode ser meu amigo sendo um bitolado maluco. Não tem problema. Pronto, eu aceito que eu sou um bitolado maluco e você aceita que é um gado que não se importa com nada, pô. Beleza. Sim, eu sou gado porque eu não tô nem aí pro formato da terra. Cara, vai mais além disso. Vem sobre o sistema, a Matrix. Sabe qual é o operacional, problema? É que você não A Matrix. Pô, mas o Monark debate Terra plana sério mesmo ou é Sim. uma brincadeira entre os dois aí? Não é possível, cara. sabe como é que eu vivo minha vida. Você não sabe o que eu faço. Debate porque dá engajamento, tá? Que fique claro. O Monark não realmente acredita nessas coisas, mas é o clássico da extrema-direita. Nem aí o que você faz, menor cara. ideia. Eu tô cagando o que você Exato, faz. exato. Eu só quero conversar. Eu quero. Eu Exato. o Petri, é um ser humano, uma pessoa que eu gosto. Eu quero Isso, sentar e mas essas conversar. são as coisas E que eu falar o que falo eu quando penso. você Cara, conversa. mas vocês estão conversando, cara, vocês estão conversando já, ó, 10 minutos de conversa. Falando Mas as eu coisas tô que eu cagando o falo. que você faz. Eu quero que você seja feliz e tenha a melhor vida possível. Não, o Coca trincando de rir, cara. O Coca trincando de rir, ele não tá, ele só deixa atorar. Exato. E o que isso tem a ver Eu com a tenho que me terra importar com o que você faz. redonda ou plana? Hã? E o que isso tem a ver com a terra redonda ou plana? Porque o que eu tô falando é, eu tenho certeza Ah. que eles mentiram muito sobre a realidade pra gente, entendeu? Sim. E eu estou Eles. provocando uma discussão pra fazer com que as pessoas, não você é bitolado gado, eu sei que você não gosta de pensar diferente, mas as pessoas que estão nos ouvindo, eu acho legal, elas têm o meu lado da história.
Do Isso, e aí, maluco aí doido, a pessoa conspiracionista, faz o pô. quê? A pessoa faz o quê em casa agora? Você tá falando pro Cara, as pessoas estão Joãozinho sentadas assistindo o Roqueiro Coca, o Monark e o Enorme. Petri. Elas não têm muito boa coisa pra fazer. Exato. O que você tá se importando? Tá? Bom que ele pelo menos tem autocrítica. Tá, os dois aqui são bitolados. Você é bitolado de um jeito, eu sou do outro, pô. Pronto, aí, ó. Dois seres humanos. Eu sou bitolado também. E eu não acho, eu acho Eu sou bitolado. Você alguém aí do chat Somos todos se bitolados. identifica como bitolado? que você, quando tá desconsidera esse raciocínio sobre a realidade, eu acho besteira sua. Eu acho que você tá sendo bitolado, só isso. Como é que é a frase? Porque quando você desconsidera um pensamento, um questionamento sobre a realidade, sobre o que Eu tava te perguntando o que você pensa sobre isso. Não, gente, eu lembro da minha aposta, foi ano passado, que eu falei que o Monark, em menos de um ano, ia virar terraplanista. Virou. Aí ele foi lá e debateu um negócio da Terra plana, acho que foi até com o Miorim e com o Malboro, e aí foi isso. Só que, desde então, ele perdeu o canal, saiu e tal, e não teve mais nada. Então, eu não sei se ele mergulhou nisso. Faz tempo que não tem nada no Monark, cara. Pô, faz muito tempo, cara. Então, eu não sei se ele entrou nessa de cabeça. Eu tava te falando, cara, aí você ficou Isso. bravo, pô, começou Mas a é que falar. você começou a me classificar como um monte de adjetivo. Porque Eu você só... ficou zoando, fazendo Eu- piadola, como se, o Qual? maluco da Terra plana. Não, cara, Eu não falei é, isso, não é assim. eu falei isso. Você fez piadinha, cara, Ou só isso. você se sente assim e você tá jogando Você isso tá em mim. traumatizado com a questão política. E- Tanto que você Será levou que pra sou essa eu? questão de Você eles. acabou e de eles. falar. Você... Não, Mas cara. eu não você tenho fez relação com esse isso. eles, cara. Eu não falo Mas com ninguém. você Eu fez mal falo isso. com o Coca, que é um dos meus melhores amigos, cara. Ó, eu vou adiantar um pouco, que aí o Petri chega no cerne da questão toda. É perto do minuto 20. Vamos só adiantar um pouquinho aqui. Eu que tô bitolado. Você tá indo Eu pro tô lado bitolado. comunista da força, Petri. Tô arrasado, Você eu tô tá falando em arrasado. 2021, então. Você tá se vestindo de mulher, fazendo essas coisas estranhas aí. Vestindo de mulher. Peraí. Me explique onde que eu fiz isso. Você não foi no show que você tava vestido de mulher, que você tirou a foto, que a gente conversou? Ah, então deixa eu entender. Então, Virou se eu fizer um show de comédia onde eu tô me expondo ao ridículo e eu me visto de mulher, você fica brabo. Não, brabo não. Então, qual que é- Eu Qual que é a... Tá preocupado. preocupado, bravo? Não, Mas preocupado por quê? Claro, porque Qual o você problema? está bitolado e você consegue só ver o que você vê, que é, olha, os homens estão ficando mais fracos, o ocidente vai cair, ai meu Deus do céu. Enquanto isso, tem um monte de gente rindo e se divertindo num clube de comédia. Quem que tá bitolado aqui? Quem que tá bitolado Cara, aqui? eu tô preocupado, eu não quero eu não Vai quero no meu show, amigo. vai. Tô falando, o Petri é o cara que chamava nós aqui de paranoicos porque a gente chamava todo mundo de fascista e nós estávamos certos, tá, Sofia? A gente não estava Aham. errado dos alertas. O Petri que Sim. tem esse raciocínio torto, ele entendeu algo simples. O cara se vestir de mulher numa peça de humor é normal, só que o Monark tá maluco dizendo que o Ocidente vai cair por causa disso, entendeu? Não, eu até, se eu quiser realmente problematizar aqui, Até essa fala tem problemas, sim. até essa fala tem problemas porque o que que tem de ridículo nisso, né? Porque ele Nada. coloca como algo ridículo isso, né? Algo para se dar risada. Eu também não vejo o que que tem Engraçado. de engraçado, algo para dar risada, ridicularizar a partir disso. Então até essa fala dá para dar uma problematizada, mas aí se eu falo isso pro Petri, o Petri vai dizer que eu tô bitolado. Exatamente. E o duro é que o Monark vai achar que todos estamos bitolados, menos ele, que tá Aham. completamente bitolado. Por aí, vestido de Vai. mulher, entendeu? Vai aí no Comedy Club do Joe Rogan e vê o que os comediantes falam sobre eles mesmos, vê se eles não se vestem de mulher aí. Eu vou achar eles os doidos também, pô. E aí? Não Então, vai? exatamente. Então, vocês são Virou woke, virou woke. bitolados, vocês, Beleza, eu sou na bitolado. mesma noia dos esquerdistas, beleza, vocês demorou. viraram um grupo tão paranoico quanto eles eram há 5 anos. Caralho, como, cara? Estamos conversando aqui. A diferença é que eles estão errados. Falando o que eu Por acho. que nós somos paranoico e bitolado? Mas só porque a gente tá conversando não significa que você não é? Então eu vou te falar. Eu sou salgado. Então, que porra de lógica é essa, cara? Eu só tô te Significa- porque falando, os caras, vocês. os bitolados, Vocês eles ficaram malucos com essas porra de homem, de ocidente, de globalismo. Vocês estão Energia, cara, esse negócio de energia Isso é masculina importante. e energia feminina tomou conta do Instagram. uma merda Eu isso. converso muito isso com a Duda, né, cara? Porque ela segue um tipo de pessoas, eu vejo muito conteúdo aqui na live e tal. E, cara, é um negócio, gente, que pra quem acha que o buraco da Red Pill era o limite, Não. vocês não têm noção do tamanho do mercado
que é esse negócio de energia feminina e energia masculina. E pesquisem também o que a machosfera tá falando de estoicos. Eles estão pegando conceitos de filosofia e distorcendo para encarar uma autoajuda masculinista. Tá uma doideira isso aí. Tá, concordo. Pior que esse negócio de estoicismo tá foda. Tá foda. Aí só o último trechinho pra passar, Sofia, só pra gente... Esse corte é puro entretenimento, tá, gente? Aqui eu tô zero informação. Eu só estou sentado me divertindo, que eu vi isso no final de semana e queria trazer pra vocês. Comediante fantasiado de mulher num comedy club e você tá problematizando, criando uma teoria. Existem rituais que se você fizer Ah, isso... isso não existe. É que você significa vive no mundo que da Barbie, porra. Você está vivendo a vida de um esquerdista que quando alguém faz Se uma você piada é um gado, você é um quando gado alguém faz uma iludido. piada de mulher no palco, ele fala o quê? Isto significa, existe um ritual do machismo no mundo. Você Você é virou o Blue Pill. Você é o Blue Pill. Você é o Blue Pill. Blue É Pill? uma O bela quê? saída para achar que você saiu do sistema. Você virou um arremedo de esquerdista. Você é o Blue Pill. Você... Blue Pillzão. Tudo bem, pelo menos eu Blue não Pillzão. E o Coca, precisador de e o E o Coca Coca- torando. e o Coca dá torando risada. de dar risada. Era isso, Sofia, que eu queria trazer pra vocês. Só isso. Por que você me sujeitou a isso, Pedro? Por que você me sujeitou a isso? Daí agora chega no final, eu sou obrigada aqui pelo nosso formato a fazer um comentário e tentar fazer algum comentário inteligente, edificante sobre essa situação e tipo, Eu acho que é importante a gente expor isso, agora falando assim, sendo muito didático, assim, é importante a gente expor, porque a galera da direita adora ridicularizar a gente. Agora vamos falar um pouquinho de humor. E assim, tá patético esse troço. E esse patético. troço, na verdade, é um retrato de ter uma galera que tá indo muito nisso. Uhum. Que tá indo muito nisso. E veja bem, gente, não é nem questão assim de ficar defendendo supostamente um conhecimento acadêmico, porque eu sei de todos os problemas da academia, inclusive a própria linguagem elitista, o distanciamento da sociedade. Eu defendo que a universidade seja cada vez mais popular, que tenha cada vez mais cotas, que seja aberta para a periferia, para realmente se conectar novamente para a sociedade. Mas, Sofia, esse é o problema do anti-academicismo e de uma visão torta liberal. A gente está vendo os caras mergulhados numa realidade maluca, em que o cara que tem um conhecimento mais raso dentro da direita é mais sensato. Não, e eu acho que tem um outro ponto que eu acho que dá pra gente trazer aqui, que daí, assim, vai ter gente que vai me chamar de pós-moderna e etc, etc, etc. Mas a gente tá vivendo um momento em que a própria ideia de debate, né, meio que vai perdendo sentido, porque para você ter um debate, você precisa, que seja no minimamente proveitoso, você precisa que as pessoas pelo menos concordem sobre a realidade sobre a qual elas estão debatendo, sabe? A Isso. gente precisa ter fatos que todo mundo concorda que esses fatos são fatos, e daí a gente pode debater o que fazer, como interpretar e assim por diante. Mas pelo menos o que é a realidade a gente tem que concordar. E a gente tá chegando num ponto, e você vê ali, o Petri não é nenhum esquerdista. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tá vendo que a coisa chegou num ponto que as pessoas não conseguem mais concordar, mesmo dentro de um mesmo campo político ali da direita, as pessoas não conseguem concordar nem com os fatos na qual possa ser embasada a discussão, sabe? Daí não tem debate. Não tem O debate. Monark é um cara indebatível, ele. Ele tem uma visão de mundo muito própria, em que os valores ocidentais estão em queda, a cultura woke está reinando, a gente vive uma ditadura de toga, o Bolsonaro é um frouxo. Eu acho que ele não concorda nem com o Pablo Marçal, que é outro cara que tem uma realidade muito própria. Só que o Pablo Marçal respeita pelo menos o mercado. Mas eu vou te dizer, infelizmente eu não acho que essa realidade do Monark seja uma realidade muito própria. Tem muita gente que concorda com o Monark. Sim, sim. E isso é a razão pela qual a gente continua tendo que debater Monark, porque tem muita gente que concorda com tudo isso. Aliás, ele já deu ali uma boa dica, né? Quando ele começa a chamar o Petri de Blue Pill, ele já deu aí, já não vou nem chamar de apito de cachorro, porque não é apito de cachorro, todo mundo sabe o que ele tá É os falando, cachorros gritando aí. Não né? tem nada de É, apito. que ele já chamou ali, ele tá falando com os Red Pill, tá falando com os Red Pilado. A Rani aqui, ela colocou, não existe mais realidade consensual, é isso, ela explicou em poucas palavras tudo que eu estava tentando dizer.
E olha, eu vou falar uma coisa radical aqui, tá? Esse negócio que tem um monte de gente que fala, a gente tem que acolher melhor os homens, que a cultura masculina tá em crise. Gente, ó, eu vou falar isso no alto da minha heteronormatividade. Eu sou heterossexual, não tenho nenhuma questão com isso. Mas eu acho que a cultura do macho, Sofia, tem que ser destruída mesmo. Não tem solução. Pois Não é, tem solução, entendeu? Eu acho que essa convenção, meninos vestem azul, isso só gera estupro e agressão na sociedade. cara, Não tem outra assim, solução. vamos lá, vamos colocar uma coisa aqui. Homens sofrem com machismo, com a cultura misógina, com o patriarcado? Sofrem. E a gente tem várias demonstrações disso. Que inclusive os próprios homens, muitas vezes os red pilados e tal, tentam trazer, né, o fato que só homem é obrigado a servir o exército, que morre muito mais, vai preso muito mais morador de rua, etc, etc. Muito mais suicídio, muito mais doença mental, etc, etc. Sim, é verdade. Tem um monte de situações na qual os homens sofrem pra caralho. A questão é que eles sofrem com o patriarcado, só que quando eles se ligam disso, eles não querem, então vamos destruir o patriarcado junto com as mulheres e vamos Não. resolver. Não, eles querem fazer uma nova forma de patriarcado na qual eles possam continuar no comando, porque sim, o mundo é dominado pelos homens, Sim. sem ter que lidar com esses problemas. Ou seja, desculpa, daí não dá, né, amigo? Se você quiser dar a mãozinha aqui e dizer vamos destruir o patriarcado juntos, vocês pelas suas razões e nós pelas nossas, ótimo, tamo junto. Mas a gente precisa concordar em destruir o patriarcado. Não, o que os caras querem fazer é remodelar o patriarcado para mantê-lo. Enfim, é isso. Começamos no Monark, no Petri, em falas completamente absurdas e terminamos com destruir o patriarcado. Gostei desse corte. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui só. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro. Dessa vez esperamos que sejam notícias e não o Monark debatendo.